Eloy, eu prometi para você que eu ia responder ao vivo a sua pergunta. A pergunta é a seguinte, você fala, por exemplo, se eu devo pôr os pratos de sobremesa sobre o prato de mesa. Não, o prato de mesa, sozinho, você teria que tirar aqui para comer, que já vai ocupar um espaço. E outra coisa, este aqui, depois, dependendo da sobremesa, é que eu vou usar aqui os talheres de sobremesa. Então, não ponha em cima do prato sobre o prato de mesa. Você vai usar somente o prato. E os talheres que normalmente nós usamos são faca, colher, a colher maior, o garfo maior de refeição. A faca de sobremesa, o garfo de sobremesa e a colher de sobremesa. Cada um com o cabo voltado e do lado certo, corretamente. Agora, por exemplo, uma refeição, se eu não vou servir um caldo, eu não preciso da colher. Então, eu vou servir só isto aqui. Se eu for precisar da colher, daí ponho aqui, e o prato, ou um bowl com o caldo. Mas normalmente vou usar deste jeito aqui. E a sobremesa, mesma coisa. Os talheres, lógico que eu já previamente sei o que eu vou servir de sobremesa. Então, previamente, eu já deixo os talheres que eu vou precisar. Por exemplo, eu vou usar uma compota. Então, eu não vou precisar da faca. Então, tiro a faca aqui. Então, eu vou precisar só do garfo e da colher para comer a compota. E depois eu mostro para vocês isso. E você, então, vai ver que fica muito melhor, porque a sobremesa é servido após. Às vezes, até a sobremesa são uma ou mais são postas junto com os pratos e os talheres num outro tabuleiro, numa outra mesa. Então, ponha só aqui. Vou usar uma salada. Se eu quiser, depois troco e ponho um outro prato, mas prato de mesa. O prato de sobremesa é para sobremesa. Então, agora eu vou responder uma outra pergunta. Me perguntaram quantos tipos de colher nós usamos à mesa. Então, olha, essa aqui é a colher maior que a colher para um caldo. Esta é a colher de sobremesa. Ela é menor que a colher do caldo. Esta colher é a colher do chá, da xícara de chá. E esta é a colherinha para café. Então, são esses tipos que nós usamos à mesa. Tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos comer uma compota. O que eu preparei para a sobremesa é um doce de figo. Por que compota? Compota quer dizer com calda. Por isso que aonde a gente põe o doce com calda, chama-se compoteira. Esta é uma compoteira. A compoteira tem tampa e a bombonière pode ser igualzinha, só que a bombonière não tem tampa, porque ela fica exposta para as pessoas se servirem. Agora, compoteira
tem aqui a tampa. E junto, então, nós vamos agora, tira da compoteira, já vem no prato. Agora, por que que eu tenho um garfo e uma colher? Eu preciso da colher para comer a calda. Mas se eu começar aqui, vai dançar, ó. Dança no prato. Então eu uso o garfo para me ajudar. Eu corto aqui e pego, olha, com o caldo e vou comer. Não se esquecendo que nós levamos a colher, a boca pela lateral. Não é o aviãozinho, é pela lateral. Então, olha, faz de conta, comi esse pedaço, comi mais este pedaço e sobra um pedacinho. Se eu for aqui, ele fica dançando. Agora, é muito fácil, olha. Eu pego aqui, colher e vou comer. Então, o pedaço com a calda. Por isso que eu uso uma colher e um garfo de sobremesa. Se eu não precisasse, por exemplo, vou servir um bolo com recheio, eu uso só o garfo. Eu não vou precisar da colher, porque o bolo é mais firme, então eu corto e vou comendo. Agora, o garfo é servido assim. Deu para entender direitinho? Tá muito bom o doce, viu? Tá muito gostoso, um doce de figo. E eu até guardei essa compoteira, porque numa sobremesa eu posso servir fruta. Por exemplo, eu posso servir várias frutas e a pessoa escolhe. Então daí eu deixaria os talheres que eu vou precisar para aquelas frutas. Agora vou comer, vou chupar vou comer uva, vou escolher a uva. Então eu vou pôr a uva, mas só que a minha mão vai ficar um pouco, né? Vai ficar um pouco melada. Então eu vou usar a lavanda. Então, por exemplo, a lavanda, que é uma vasilha com água. Algumas pessoas põem gotas de limão, eu não ponho porque eu tenho medo, às vezes, por exemplo, se sai no sol, o limão, ele mancha, né? Queima. Então, eu vou usar minha mão tá melada, porque eu tô comendo a uva, chupando a uva, comendo a uva mesmo. Ó, eu enxugo, ponho aqui a pontinha dos dedos, uma mão de cada vez, e enxugo no guardanapo. Tá certo? Então, a lavanda e a compoteira. Fica mais fácil para a gente comer desse jeito. Fica melhor. E come-se com elegância. E não é difícil. Não é difícil. Tá bom? Então que vocês aproveitem bastante. Até a próxima. Até o nosso próximo encontro.